Que a paz e a graça do nosso Deus continue superabundando sobre sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. É um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês, neste canal, curando e sendo curado para a transformação de vidas através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é o verdadeiro significado da Páscoa. Sei que a Páscoa já passou, mas nós iremos aprender mais um pouco sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E tudo começa com essa história de coelhinhos, de chocolate, do quibe, do feijão de coco, do sino e de todos os símbolos que são usados para trazer como lembrança sobre a Páscoa, a Semana Santa. E tudo isso não tem nenhum significado diante da verdadeira Páscoa que o cristianismo vive. São coisas bonitas, o capitalismo está dentro disso, é compra e venda, muito bom o chocolate, muito bom a comida, o peixe e tudo mais. Mas nada disso tem a ver com o verdadeiro significado da Páscoa judaica, que começou no Velho Testamento, e da Páscoa cristã depois de Cristo. Então iremos contar como foi que tudo aconteceu. Creio que muitas pessoas assistiram à novela Os 10 Mandamentos da Record. E ali falou-se um pouco sobre como começou toda a Páscoa. E lá em Êxodo, capítulo 12, fala sobre isso. E o texto de lá fala como foi que tudo aconteceu. Fazia 400 anos que o povo de Israel, o povo de Deus, estava escravo no Egito. E o Senhor mandou um libertador chamado Moisés, que enfrentou o faraó, o Ramsés II. E ele não quis deixar que o povo de Israel partisse. Por isso o Senhor enviou 10 pragas. Essas 10 pragas atingiram diretamente cada um dos deuses egípcios. Até a última praga, onde surgiu a Páscoa. A primeira Páscoa. E a última praga foi a morte dos primogênitos. A morte de todos os primogênitos. Antes que isso acontecesse à meia-noite, o Senhor instituiu a Páscoa, mandando que Moisés, junto com o povo de Israel, matassem um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, de 1 ano, macho, que fosse morto, e o seu sangue fosse posto nos umbrais das portas, dos lados das portas do povo hebreu. E depois fosse assado, e fosse comido com ervas amargas e com pães asmos, que eram pão sem fermento. E tudo isso foi feito apressadamente, porque à meia-noite o anjo da morte viria e passaria sobre as casas. E as casas que tivessem o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais, eles passariam por cima e não entrariam, e o primogênito não morreria. Mas as casas que não tivessem o sangue do cordeiro em suas portas, ele entraria em suas casas e mataria o primogênito, o filho mais velho. E foi isso que aconteceu à meia-noite. Todos os primogênitos dos egípcios morreram, e principalmente o filho de Faraó. E foi isso que amoleceu o coração de Faraó para que ele deixasse o povo partir. E foi aí que surgiu a primeira Páscoa. Essa é a Páscoa judaica, mas tudo isso está ligado diretamente a Jesus Cristo. O Velho Testamento, onde nós contamos a Páscoa judaica, que foi antes de Cristo, e agora o Novo Testamento, que foi depois de Cristo, quando tudo estava ligado, interligado com os acontecimentos do Novo Testamento. Porque o cordeiro sem mancha, sem mácula, o macho, sem defeito, foi Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para morrer e se entregar por cada um de nós. O sangue do cordeiro que protegia as pessoas do anjo da morte foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz por cada um de nós. E se nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, nós temos esse sangue do cordeiro, e o anjo da morte não pode mais passar sobre as nossas vidas. Quando eu falo anjo da morte, é a morte espiritual. Ela não tem mais domínio sobre nós, porque Cristo, ele viveu, ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo. O significado da palavra Páscoa é passagem,
passou por cima da morte, passou por cima do inferno, passou por cima do diabo, passou por cima do pecado por amor a cada um de nós e nos libertou e nos trouxe vida e vida em abundância. As ervas amargas foram as ervas que se representavam os 400 anos de escravidão no Egito, de sofrimento. Muitas vezes somos escravos dos nossos pecados, muitas vezes temos vivido uma vida amarga, sem Cristo, sem um coração vazio, sem sentido. E só Jesus pode nos livrar desse amargor do pecado. Só o Senhor pode nos livrar dessa amargura, desse vazio. O pão asmo sem fermento é o pão sem pecado, que é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão sem pecados, o pão sem fermento. Porque ele era 100% homem, mas 100% Deus, mas nele não poderia encontrar-se pecado. Ele disse, vocês podem encontrar pecado em mim? Claro que não, porque ele era o Filho de Deus. E só podia um santo morrer naquela cruz. E por causa dele nós estamos aqui hoje. Por causa de Cristo, nosso Senhor. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A morte e a ressurreição. Jesus Cristo vive. Quantos mártires morreram com suas lutas, mas nenhum deles ressuscitaram, somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe e que você entenda que o verdadeiro sentido da Páscoa não está em coelhos, não está em chocolate, não está em peixe, não está em quibe, não está em sino, não está em elementos humanos, mas está na pessoa viva do próprio Cristo ressuscitado, que está à direita do Pai e intercede por nós. Que Deus, pois, nos abençoe. Obrigado pela sua atenção. Curta o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Que Deus, pois, nos abençoe.